Muito bem, gente. Então, continuando a nossa aula da semana passada, nós começamos o tema liderança, né? Então, a gente falou um pouco sobre o conceito de liderança. Quem faltou assistiu a aula gravada? William, você não veio, né? Você assistiu a aula gravada? Eu vim na aula passada, eu não vim, acho que na retrasada. Ah, tá, perdão. Né? Muito bem. Então, nós começamos a falar sobre o conceito de liderança. A gente falou também um pouquinho que para liderar não necessariamente você precisa estar no cargo, existe um comportamento que te leva à liderança, tá? Ô, gente, ó, se vocês tiverem dúvida, vocês podem perguntar, pelo amor de Deus. Uma aula onde os alunos não falam nada, não faz pergunta. Nossa, eu fico pensando se ou vocês estão entendendo tudo ou vocês não estão entendendo nada. Me dá medo, né? Então, perguntem. E aí a gente começou as teorias de liderança. Então, eu comecei a falar, primeiramente, das teorias dos traços. Eu vou dar uma pequena resumidinha aqui para vocês, tá? Só para relembrar. Na teoria dos traços, a gente aprendeu que é aquela crença de que quem nasce com o dom de liderar, lidera. Quem não tem o dom de liderar desde pequenininho também não consegue aprender. Que liderança é um dom nato, né? Então, assim, pessoas que nasceram para serem líderes serão líderes, pessoas que não nasceram para serem líderes não serão. A teoria dos traços ela é muito determinista, né? E isso não é uma coisa legal. Por mais que algumas pessoas tenham algumas habilidades mais desenvolvidas, porque tem gente que realmente tem algumas habilidades, por exemplo, de comunicação, de iniciativa, mais do que outras pessoas. Sim, mas isso não quer dizer que ele vai ser um líder. Ele pode escolher não ser, né? É aí onde entra outra teoria que vem combater a teoria dos traços. Nós também falamos dela na aula passada, que é a teoria comportamental. Então, o que a teoria comportamental ela diz para a gente? A professora vai resumir. Essa teoria ela defende que comportamentos podem ser aprendidos. Então, liderança pode ser aprendida, que não existe isso de fulano nasceu para ser líder e ciclano não. Certo? Então, que todos nós podemos aprender. Tranquilo, Thalita, que bom, sinal que você está compreendendo, muito bom. Né? Então, comportamental vem combater a ideia do determinismo. Determinismo fala assim, ou você vem com dom, ou você não vem com dom. Né? Comportamental vem dizer o seguinte, olha, não existe esse negócio de dom inato, tá? Aqui a gente põe para aprender e se a pessoa quiser, ela aprende. É mais ou menos isso que essa teoria quer dizer. Prof, no que você acredita? Gente, eu acredito muito na teoria comportamental, porque eu acredito na força de vontade do ser humano. Eu acredito que se a gente quiser adquirir habilidades, a gente pode. Se eu não acreditasse nisso, não faria sentido a minha matéria, correto, gente? Qual é o sentido de você ensinar liderança se eu não acreditasse que as pessoas pudessem adquirir essa habilidade? Então, eu acredito muito. Porém, eu também acho que algumas pessoas nasceram com alguns privilégios nos seus traços biológicos ali de comportamento que facilita aprender mais a habilidade um pouco mais rápido, né? Então, tem pessoas que têm uma facilidade para se comunicar, tem pessoas que têm uma facilidade para se relacionar com outras pessoas, então logo eu viro uma pessoa muito influente. Então, algumas pessoas vão ter um pouco mais de facilidades, mas isso não é uma certeza de que essas pessoas serão líderes, tá bom? Então, só para a gente entender aqui o que é uma teoria e teoria. Na verdade, a gente não descarta nada, a gente só vê aí e tira a melhor conclusão. E aí foram surgindo outras teorias. Nós tivemos a teoria da função, né?
Então, alguns estudos foram acontecendo nas universidades, principalmente as universidades americanas, que investiram muito na administração, gente. Imagina, o mundo estava industrializando ali no começo do século XX, o mundo industrializando, na verdade um pouco antes, né? Mas se a gente for ver mesmo, onde teve essa força maior foi ali mais ou menos no começo do século XX, e aí a gente tem uma necessidade de estudar como administrar empresas, né? E nessa necessidade de estudar como administrar empresas, o pessoal começou a ver aqui como que lidera, qual é a melhor maneira de liderar para ter os melhores resultados dentro de uma organização. E eles descobriram o seguinte, que um líder tem que ter 2 tipos de função. Primeira função é a função da tarefa. Alguém lembra? Eu expliquei isso aqui na aula passada. Quem pode me falar? O que é a função da tarefa? Quem lembra? Ninguém lembra? O que é a função da tarefa? É a de coordenar o que cada um tem que fazer no seu setor, não é? Sim, sim. Assim, é e não é. O que é a função da tarefa, William? É aquele líder que sabe muito da atividade que faz ali. Pode ser coordenar a tarefa. Por exemplo, você trabalha com fiscal, não é isso? Isso. Então, assim, o seu supervisor, ele não tem que entender mais do que você de fiscal? Sim. Quando você tem dúvida, não é para ele que você se direciona? Que eu recorro, né? Exatamente. Então, ele tem que ser muito bom nisso, não é? Sim. Porque se ele for um cara legal, um cara simpático, que trata todo mundo bem, todo mundo adora ele, mas ele não entende de fiscal, você vai respeitar ele? Aí não, né? Você não vai desrespeitar no sentido de, mas você Não, eu entendi. vai falar assim, nossa, toda vez Vou que eu tenho um perguntar para problema, outro. né, eu vou ter que... Meu próprio supervisor não sabe, não é isso? Você não vai admirar ele como alguém assim, fodão, sabe? Uhum. Como diz os jovens. Você vai falar, ele é legal, né? Então, assim, um líder tem que saber sobre a atividade do setor dele. É a mesma coisa de um professor de matemática que não sabe matemática, ou sabe mais ou menos a matemática. E aí você descobre isso. Como é que você se sente? Fala, meu professor é tão legal, mas, né, ele não vai Mas, endereçar né, só não vai para função. frente. Então, faltou a função da tarefa. Entendeu, gente? Então, a função da tarefa é a habilidade técnica, certo? Ele tem que ser bom no que ele faz para ele ser respeitado. Por exemplo, um exército. Quem que tem as maiores patentes? Esse pessoal que tem as patentes é um pessoal que tem que saber lutar, tem que ter ido lá para algum tipo de guerra, alguma coisa, para ele ser respeitado, né? Porque se ele só tem um título e ele não sabe nada, como que ele é admirado? Não é assim que funciona? Então, a função da tarefa é a habilidade Sim. técnica, entendeu? Ele tem que ser bom no que ele faz. E aí, a outra função é a função social, que é ele tem que se relacionar bem com todo mundo, entendeu? Por quê? Porque se ele tem só a função da tarefa, ele vai ser aquele cara que sabe muito, mas vai ser um escroto. E se ele tem só a função social, ele vai ser um cara muito legal, mas ele não sabe nada. E aí você vai ficar na bota do mesmo jeito, porque você vai precisar do apoio do seu líder e ele não vai ter para te apoiar. Certo? Então, só para a gente entender aqui o que esse pessoal, eles acabaram concluindo nos estudos deles, ok? Então, essa é a proposta. Aí, foram tendo outros tipos de estudo, gente. A gente chegou aqui no estudo do White e Lipton. Eles estudaram sobre o seguinte, eles falaram, liderança pode ser aprendida, é importante ter essas habilidades, mas
será se não existem perfis diferentes para cada situação? Será que não existe um perfil ideal? E aí eles começaram a estudar várias empresas ali, americanas mesmo, e eles descobriram que esse estudo, ele traz a ideia de que existem 3 perfis de liderança, tá? E os perfis são autocrático, democrático e liberal. Autocrático, a palavra já diz. Auto, eu mesmo. Crático vem de poder, né? Cracia, poder. Quer dizer, poder centralizado em mim mesmo. Então, é aquele líder que ele quer controlar tudo, tá? Ele quer controlar tudo. Ele quer ficar de olho em tudo, ele fica em cima ali, o tempo todo. Ele não dá autonomia para o seu pessoal. Aí a gente tem o democrático, que vem de democracia. Cracia, poder. Demo não é demônio, tá, gente? Demo é povo, população, tá bom, gente? Então, cracia, povo, poder das pessoas. Então, o estilo do líder democrático é um líder que dá poder para o seu pessoal trabalhar. Ele dá autonomia, ele dá espaço para as pessoas trabalharem. Vamos dar um exemplo disso em sala de aula? Vou dar um exemplo para vocês. Autocrático. Se eu fosse uma professora autocrática, ia ser mais ou menos assim. Tudo que vocês forem fizer de trabalho, eu vou falar assim, ai, gente, eu não concordo. Ah, não. Eu ia ficar em cima ali, nossa, olha, não. Se você quisesse usar uma criatividade diferente, eu ia falar, não inventa moda, né? Então, como é que eu ia ficar? Eu ia ficar ali, vocês só tem que fazer aquilo que eu quero, né? Isso mostra até um certo autoritarismo. O autocrático, ele é muito autoritário, é aquele professor autoritário, certo? Democrático, o que seria um professor democrático? O professor democrático, ele fala assim, gente, o que vocês querem? Vocês querem prova ou vocês querem trabalho? Entendeu? Gente, o que vocês querem? Vocês querem fazer uma apresentação ou vocês querem fazer um vídeo, gravar um vídeo? Então, democrático é assim, você dá escolha para as pessoas. Entendeu? Seria mais ou menos isso. A Letícia colocou a apresentação, né? E a gente tem o liberal. O liberal, ele é mais ou menos assim, ó. Já fala assim, liberal é que libera geral. Não, gente, não é bem assim, tá? O liberal é assim, gente, ó, professora vai deixar vocês à vontade para fazer o trabalho e vocês entreguem quando vocês puderem, tá? Só não pode passar do prazo de tal dia. Beleza? Então, mas vocês podem entregar antes, depois. O importante é até julho vocês estarem com o trabalho feito. Pronto. O que é o liberal? O liberal é assim, vai, faz. Prof, mas eu faço do meu jeito? Aí eu vou dizer para você, sim, você faz do seu jeito. O importante é que o trabalho tem que ter A, B, C, D. Mas aí ele deixa você à vontade para você criar do seu jeito, para você fazer do jeito que você acha legal, né? Então, o liberal, ele tem muito disso. Só que outra coisa, o liberal não é porque o líder, ele é tranquilão, tá tudo certo. Ele coloca um limite. E aí, se você não respeita esse limite, você vai ser cobrado. Né? Percebeu, gente, mais ou menos como é que funciona, assim, a diferença de um para o outro? Tá bom? Alguma dúvida aqui? Perguntas? Não, professora. Não. Tranquilo? Deu para entender esses 3 perfis? Sim. Desses 3, nós vamos estudar mais para frente 6, tá? Desses 3 se formaram 6. Nós vamos estudar esses 6 perfis para entender qual é o perfil de líder que você mais se identifica. E depois a gente vai fazer um trabalhinho sobre um líder, né, de exemplo que a gente queira e vai fazer uma análise, tá? Ok, pessoas? Muito bem, o pessoal colocou aqui.
Érica, boa tarde, Érica. Érica, o aluno que está com o nome Joelma é o Rafael, que está no computador, tá bom? Ok? Vamos lá, gente, seguindo. Imagina, de nada. Aí nós temos a última teoria, prometo para vocês, é a última teoria, tá? Não fica muito corrido. É a teoria chamada contingencial ou situacional. O que é isso, prof? O que você está dizendo aqui, prof? O que é teoria contingencial ou situacional? Na verdade, ela está dizendo o seguinte, ó. Não importa o perfil de líder, você vai usar todos dependendo do momento. Então, assim, não tem como eu ser só um tipo de perfil de professora. Provavelmente eu vou usar os 3 perfis de liderança. É isso que ele está querendo dizer. O que vai depender? Vai depender da situação, tá? Vamos dar um exemplo aqui, já que eu estou falando de professor e sala de aula. Em que momento a professora Luana pode ser autocrática? O que vocês acham? Em que momento poderia ser? Imagina em sala de aula. Que momento vocês acham que eu poderia ser autocrática? No momento onde vocês estão sendo bonzinhos ou no momento onde vocês estão sendo tudo relaxado? Hã? Qual que é o momento? O aluno está ali dando trabalho para a professora, passando nervoso, isso, muito bem, Tailândia, na hora do relaxamento. Tá lá aquela turma, nossa, tranquila, não faz as coisas que a professora pede, aí a professora vai e faz o quê? Aí a professora fica brava e ela fica autocrática. Ó, gente, é o seguinte, né? Oi? O Galaxy S5, quem que é? Gente, deixa eu ver aqui. Galaxy S5 é a Val. Oi, Val. Ah, então tá bom, obrigada. Nada. Ainda bem que a sua câmera estava aparecendo, viu, Val? Que aí eu te vi. Tá vendo? Então, ó, gente, que momento que eu posso ser autocrática? Aquele momento que vocês estão sendo bem sem vergonha com a professora, sabe? Vocês não estão fazendo as tarefas certinho, aí a professora vai ficar brava, vai falar, ó, gente, agora, por causa disso, vocês vão fazer uma prova. E aí eu lá uma prova em vocês. Quer dizer que eu sou uma professora cruel? Não, né? Mas aquele momento foi necessário para o pessoal dar uma acordada na vida, certo? Em outros momentos, eu posso ser democrático. Gente, o que vocês preferem? Vocês preferem fazer um trabalho em equipe ou um trabalho sozinho? Vocês vão escolher. Vocês querem que a professora dê o tema do trabalho ou vocês escolhem o tema? Aí eu posso estar sendo democrática. Em outros momentos, eu posso estar sendo liberal. Gente, fica à vontade. Vocês escolhem como é que vocês querem ser avaliados, né? Olha só, então, existem 3 perfis aqui que eu posso utilizar na mesma classe, por exemplo. Tá? Ou até em classes diferentes. Tem turma que é mais boazinha, a professora vai ser de um jeito. Tem a turma que é mais difícil, a professora vai ser um pouco mais dura. Então, o líder, ele vai, gente, utilizar o perfil de acordo com a sua necessidade, tá? De acordo com a sua necessidade. É que nem pai e mãe. Quem tem irmão aqui, ou irmã, sabe o que a professora vai dizer, né? O seu pai e a sua mãe, às vezes, ele trata você de um jeito e o seu irmão de outro. Aí, os filhos ficam reclamando. Ai, que meu pai gosta mais de um, que gosta mais de outro. E não é verdade. É que, provavelmente, um filho deve obedecer mais e o outro deve obedecer menos, né? Aí, por isso que o pai e a mãe tratam diferente, né, gente? O Alex falou que tem um que é preferido. Eu não sei, gente. Vocês acham que existe um preferido? Eu acho que não. Eu acho que é a situação, entendeu? Então, isso vai gerar perfis de liderança diferentes. Lembrando que os nossos pais são os nossos primeiros líderes da vida, certo?
Consegui explicar para vocês o que é a teoria situacional? É a teoria o seguinte, eu vou ter o perfil de acordo com a necessidade. Beleza? Dúvidas aqui? Dúvidas? Dúvidas? Pergunta? Conseguiram entender, gente? Ou vocês estão só de boa aí? Se manifestem. O pessoal está se manifestando. Kailane entendeu, tranquilo. Ótimo. E aí, eu vou trazer para vocês, né, para finalizar a nossa aula ainda hoje, a diferença entre liderar e gerenciar. Será se liderar e gerenciar é a mesma coisa? Será? Né? Vamos ver aqui? Olha só o quadrinho de diferença entre um e outro. Isso aqui, gente, tem no capítulo 1. A tua internet está ruim, William? Depois eu aconselho você a assistir, tá bom? Gravado as partes que você perdeu, tá bom? Então, olha lá, a professora fez um quadrinho onde você vê a diferença entre liderar e gerenciar, tá? Olha só. Gerenciar. Qual é o foco de gerenciar? É aqueles pilares da administração. Provavelmente vocês aprenderam isso aqui já com o tio Marcelo no primeiro projeto. O que é administrar? Planejar, organizar, coordenar, comandar e controlar. O que a gente planeja? A gente planeja metas, a gente organiza o funcionamento da empresa, a gente coordena as ações, a gente comanda tudo e a gente controla os resultados. Normalmente você faz esse trabalho baseado em planilhas, né? Baseado em relatório. Então, o gerenciar aqui, gente, é a função técnica do cargo. Lembra da teoria das funções? Que eu expliquei agora há pouco, até que eu dei exemplo do supervisor do William. Gerenciar é a habilidade técnica, tá? E liderar? Liderar vai ser a função social que a gente viu lá. Por quê? Porque liderar nada mais é do que a capacidade de influenciar um grupo para uma meta, seja boa ou seja uma meta ruim, tá? Então, quais são as características principais aqui, gente, que faz o gerente líder, às vezes, terem essas diferenças de comportamento? Vamos lá. Gerente, ele é mais passivo com metas. O que isso quer dizer? Não é que ele não vai se preocupar com metas, mas quem é que leva as pessoas a baterem a meta é o líder. Então, ele vai ser mais técnico, ele vai ser mais frio, né? Os planos vão ser rígidos, ele vai monitorar resultado, né? O líder vai fazer o quê? Vai desenvolver a visão de futuro, vai engajar as pessoas a superar obstáculos, né? O processo é construído em conjunto com as pessoas. O líder vai reconhecer o esforço da equipe, vai motivar e vai acreditar nesse potencial de cada um, tá bom? Então, esse aqui é a diferença entre gerente e líder. Aí você fala assim, tá, prof, mas aí eu fui promovida a gerente. Por eu ser gerente, eu não tenho papel de líder? Tem sim, tá? Tem sim, você deve ter esse papel. O problema é que nem sempre as pessoas buscam as duas coisas. Quando você ocupa um cargo de chefe, você precisa ter a habilidade de gerenciar e a habilidade de liderar. Ah, eu virei chefe do setor de produção. Você tem que saber administrar papéis, procedimentos, planilha, relatório, pipipi, toda a parte de coisa. E você também tem que aprender a liderar, que é toda a parte relacionada com pessoas, tá?
Então, são duas habilidades diferentes. E vocês aprendem ela aqui no curso, sabia? Por exemplo, qual que é a matéria que ensina vocês a gerenciar? Quem sabe me dizer? Quem sabe me dizer qual que é a matéria que ensina vocês a gerenciar? É da aula do Marcelo, não é? Isso. Sim, no projeto Controles também, Kailane. Mas em relação à disciplina, é a aula do desenvolvimento administrativo. Na aula da professora... Oi? Porque tuas aulas é voltada mais para a parte de RH, né? Vamos falar assim. Isso, a parte mais de comportamento. Aí você tem que pensar o seguinte, na aula do professor Marcelo, vocês aprendem mais a parte técnica. Na aula da professora Simone também, porque lá você tem que aprender a organizar. Se você não faz um trabalho bem feito no slide, se você não faz uma planilha bem feita, bem organizada, né, com controle. Então, assim, a habilidade de gerenciar, ela vai estar muito focada nessas duas matérias, tá? E aí, qual vai ser a habilidade de liderar que você vai trabalhar? Você vai trabalhar isso muito no desenvolvimento pessoal. Por isso que a professora está ensinando vocês a liderança, tá, gente? A gente vai ter uma aula para falar só sobre como desenvolver a liderança. Por quê que a professora vai bater muito nessa tecla? Porque não adianta você sair daqui do curso sabendo tudo de planilha, sabendo tudo de empresa, mas aí você não sabe lidar com pessoas. Você vai ter dificuldade do mesmo jeito, né? Lá fora você vai ter muita dificuldade para conseguir um cargo, certo? Quem é a estrelinha mesmo? É a Emily, né? É a Emily? A estrelinha? Isso, Emily. Érica, a Emily chegou, tá? Ela é a estrelinha aqui que chegou no Zoom, tá bom? Seja bem-vinda, Emily. Só para a Érica colocar sua presença. Certo, gente? Então, são duas funções diferentes. Mas uma coisa interessante, vocês acabam trabalhando essas duas funções nas 3 matérias, porque quando vocês têm que montar um trabalho para mim, eu vou avaliar o conteúdo deste trabalho, além da participação, além do relacionamento de vocês, tá? Eu também vou avaliar a questão do conteúdo que vocês estão formando. Então, é você criar essas duas habilidades que vocês estão desenvolvendo ao mesmo tempo, né? Conhecimento técnico, conhecimento comportamental. Conhecimento técnico, eu lido com coisas, processos, relatório, planilha, empresa, organização, certo? Estratégia. Conhecimento do comportamento, liderança, relacionamento interpessoal, influenciar as pessoas, ser uma pessoa planejada, planejamento é um comportamento, certo? Ser uma pessoa que enxerga o potencial dos outros é uma habilidade comportamental. Então, você trabalha essas duas habilidades ao mesmo tempo. Para você ser um bom líder, você vai precisar tanto da habilidade gerência, quanto da habilidade liderança. Certo? Então, só para a gente entender um pouquinho aqui, tá? E é isso, gente. O que eu tinha para fechar com vocês hoje na aula é finalizar essas teorias e trazer a diferença de liderança e gerenciamento aqui para vocês, tá? Na semana que vem, nós vamos para o capítulo 2, que serão quais são as características, gente, de um líder. Que características um líder vai ter? A professora vai trazer essas características aqui para vocês e a gente vai desenvolver cada uma delas. Eu quero até mesmo que vocês pensem qual é a característica que vai estar mais em falta, qual vai ser a característica que você tem que tá legal, qual que você vai ter que trabalhar mais. É a paciência? É a comunicação, né? É a capacidade de deixar os outros fazerem. Sabia que tem gente que tem dificuldade de delegar? O que é a pessoa que tem dificuldade de delegar? Aquela pessoa que quer segurar o trabalho tudo para ela, né? Alguém vai fazer. Vou dar um exemplo de quem tem dificuldade de delegar. É aquela mãe que reclama que ninguém faz nada em casa.
Aí, quando os filhos vão fazer, ela, ai, nossa, tá muito mal feito, pode deixar que eu faço de novo. A gente faz isso, gente, nós somos seres humanos. Então, nós vamos aprender quais são as características que mais precisamos. O William colocou aqui, paciência, com certeza, né? Muito bem. Certo, gente? E uma frase que vai finalizar a nossa aula hoje, do nosso querido Steve Jobs, né? Que gosto bastante, é: a inovação é o que distingue um líder de um seguidor, né? Então, a diferença entre um líder e seguidor para o Steve Jobs é a inovação. Não é você criar coisas do além, tá? Coisas assim que nunca viu na vida. Não é coisas extraterrestres, tá, gente? Inovação é a capacidade de você fazer melhor algo que já você aprendeu antes. Entendeu? Então, o que é inovar? Eu pego o que eu sei e eu transformo aquilo melhor. Eu faço melhor, mais desenvolvido, mais elaborado. Esse aqui é o conselho do Steve Jobs, só para deixar assim tranquilo com vocês. Dúvidas? Alguém tem dúvida, gente? Olha, eu tô tão boa hoje que eu tô dentro do meu prazo. Olha que maravilha. O Zoom não me derrubou hoje. Angel, que é a nossa querida Isadora. Não, vírgula, entendi, ok. Angel, ainda bem que você colocou essa vírgula, né? Senão a professora ia entender que você não entendeu. Mas se você também não entendeu, é só falar. É a prof tira as dúvidas com certeza. Certo, gente? Ainda bem, ó, você viu que uma vírgula faz toda a diferença. Meio que tropeçado hoje, mas certo. William, infelizmente esse negócio da internet é complicado, né? Não é fácil não, mas ó, só de você estar insistindo em participar da aula, isso diz muito do comportamento. Porque eu avalio isso também, eu acho isso muito, muito válido, viu, gente? Não se esqueçam que a professora avalia muito o comportamento de vocês, a vontade de aprender, ela é muito preciosa, tá? Gente, então, ótima Páscoa para todos vocês. Muito obrigada pela participação. E nada de ir Igualmente, embora. muitos chocolates para você. Muitos chocolates para todos nós. Uhul! Né? Ó, nada de ir embora. Vai lá, pega uma água, pega um cafezinho e bora para a aula da tia Simone, tá? Beijo, beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.